Bom, primeiramente, queria agradecer aí o prazer de estar compartilhando com vocês as nossas iniciativas aqui no setor do agro. Essa vertical do agro, né, ela é muito importante para Claro. A conectividade, obviamente, é um gap. Em 2019, esse valor já era super relevante, quase um quarto do PIB do Brasil era relativo ao setor do agro. E hoje a gente está aí com, seguramente, uma representatividade ainda muito maior do que já tinha em 2019, né? Sobre o setor. Em 2019 já nos tornamos o maior produtor de soja e um dos maiores de algodão do mundo. Temos ainda, né, uma guerra comercial aí entre China e Estados Unidos, né? Estados Unidos sabemos aí que é um grande produtor também de grãos, né? Mas nessa corrida e nessa guerra comercial aí o Brasil tem uma vantagem, né? Por estar fora dessa guerra comercial aí. Recuperação de áreas degradadas nos próximos anos, a gente vem acompanhando aí tecnologias que tem um potencial de recuperação muito grande de áreas degradadas, né? Então, a gente tem, com certeza, uma grande capacidade de ampliação da nossa área plantada, sem mais desmatamentos, né? Sem aberturas de novas áreas. Ponto muito importante aí que deve aumentar bastante o consumo, que é o aumento do consumo de proteína padronizada, vamos dizer assim, segura. Então, eu estou querendo dizer aqui de carnes convencionais, né? E o aumento da população mundial, obviamente, né? A população mundial ainda continua aumentando. Previsto para a Índia, por exemplo, deixará de ser um país autossuficiente e aí tem um potencial grande ainda para esse comércio entre Brasil e Índia, né? O que a gente quer entregar, então, para esses produtores? Basicamente, com essas soluções, reduções de custo, tá? Então, o foco é em redução de custo e em aumento de produtividade. Como que a gente faz isso? A gente entrega algumas soluções, né? E obviamente, a conectividade, ela é a base dessas soluções que a gente está entregando aqui, que levam mais valor para o setor, né? E aí a gente vai entrar um pouquinho aqui mais em detalhe em cada uma delas. O que é a solução de agricultura digital? Ela passa por sensoriamento de solo com estações e estações agrometeorológicas, né? E a ideia basicamente aqui é você trabalhar o melhor momento de plantio, melhor momento de colheita, melhor momento de fertilização, pulverização, irrigação e etc., para você não desperdiçar recursos. A redução de custo e o aumento da produtividade é uma consequência do uso dessas técnicas, né? Telemetria de máquinas, por exemplo, uma vez que a gente faz todo o monitoramento dessas máquinas, eu consigo trabalhar tanto numa manutenção preventiva, né, que faz com que eu evito paradas indesejadas, né? Em solução logística, a gente pode fazer toda a telemetria de caminhões, né? Então, quando você faz toda a telemetria desses caminhões, você sabe exatamente onde eles estão, você acaba reduzindo bastante custo, seja custo de horas extras, seja custo de combustível adicional e etc., para ancorar e descarregar essa, essa produção, né? Pesagem na saída, pesagem na chegada, evita até possíveis fraudes que você possa ter no transporte do produto. Controle climatológico dentro do transporte, que é justamente o que eu acabei de falar, então a gente tem esse dispositivo que a gente coloca no meio da carga, e aí eu consigo saber se essa carga teve movimentação ou não, se ela sofreu uma possível fraude durante o transporte, tá? Sensoriamento de silos, acho que isso é super importante, né? Então, hoje, controlar a qualidade do grão armazenado ali e até o volume, ser a base para ligar e desligar aeradores, etc., para manter a saúde do grão, manter a umidade em níveis corretos, etc., para que eu não tenha perda de matéria, o grão seque muito e eu perca muito peso. E nem ao contrário, né? Nem que o grão aumente muito a sua umidade e também fique em condições de penalização depois. A ideia aqui é que a gente pode implementar, por exemplo, em ferramentas de blockchain, toda a parte de informação, desde o plantio, transporte, armazenagem, para garantir que essa informação não foi mudada. O comprador
você pode agregar muito valor aí ao produto, principalmente com quem trabalha certinho, né? Conectividade, obviamente, é responsável por levar todos os dados desses sensores para as plataformas e fazer para processamento, pós-processamento e análise, né, desses dados, é super importante. A gente pode fazer isso de forma celular ou de forma satelital. A celular, obviamente, ela tem uma compatibilidade muito maior de equipamentos, então é muito mais flexível, mais barato os equipamentos. Eu posso colocar equipamento no solo, posso colocar equipamentos nos caminhões, nas colheitadeiras. Aqui eu vou exemplificar para vocês uma conectividade de floresta, tá? Então, assim, na floresta você tem que, aqui o objetivo conectar pessoas, tá? É importante sempre conectar as pessoas, porque as pessoas é que fazem o agro, né? O agro não é feito de máquina só, nem de sensores, nem de silos. Aqui eu vou pegar uma situação de uma demanda que nós tivemos de várias áreas bem grandes, eram áreas já de grande extensão, tá? Porém bastante espalhadas, né? Então, como vocês podem ver aqui, a gente tinha uma situação aqui de 160 quilômetros por 250 quilômetros, uma área de extensão bastante grande, né? E a cobertura 4G só, ela não era suficiente, por exemplo, utilizando os próprios sites existentes, para que eu consiga. Os sites, na verdade, eles tinham infraestrutura, porém não tinham as estações rádio base. Tá? Então, surgiram no mercado duas redes, que é a Narrowband IoT e a CAT-M. Tá? A Narrowband IoT é uma rede para, em geral, dispositivos fixos, né? Então, tem os sensores ali que vão comunicar poucas vezes e não mudam de lugar, não tem essa mobilidade, não precisam continuar com a conectividade, porque eles não, na troca, eventual troca de uma estação rádio base para outra, tá? Eles têm um modus de power saving, né, de energia, de economia de energia, que são muito interessantes. Então, quando você pega um sensor que está no meio de uma floresta, por exemplo, ou está no meio de uma lavoura lá, ele tem que estar funcionando lá 1 ano, 2 anos, 5 anos, por exemplo, com uma bateria. E o Narrowband IoT ele trabalha muito bem esse processo. Então, acho que essa rede se aplica principalmente nesse tipo de aplicação. E a CAT-M ela já se aplica mais a dispositivos que têm mobilidade. Então, eu posso fazer, por exemplo, um rastreamento de caminhões usando a rede CAT-M, que é muito melhor do que uma 2G, por exemplo. Ela não tem a mesma velocidade do que uma 4G, mas ela tem uma velocidade suficiente para eu conseguir fazer telemetria de máquinas, conseguir fazer telemetria de caminhões e muitas outras coisas numa rede que tem uma cobertura mais ampla. Então, como vocês viram aí no slide anterior, a cobertura era bem limitada no 4G e no Narrowband IoT e no CAT-M, com os mesmos sites, você consegue expandir muito essa cobertura. E aí eu consegui, nesse caso aqui, por exemplo, atingir uma conectividade de 100% de todas as propriedades aqui. Para vocês verem o tamanho aqui e exemplificar aí mais em números, então se você pegar o estado do Rio Grande do Sul, por exemplo, apesar de cobrir 98% das pessoas do estado, em território a gente cobre 7,5% do estado, né? Se você pensar que a gente ativou CAT-M em todas as estações radiobase que a Claro tem no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente sobe de 7,5% para 28,2%. E se você for para o Narrowband IoT, então ainda, a sensibilidade do dispositivo é ainda maior, então você consegue ainda ter uma cobertura ainda maior do que a CAT-M. Se você pensar o estado de São Paulo, por exemplo, outro estado também super relevante para a agricultura brasileira. Quando eu vou para o CAT-M, eu subo isso para 66%. Né? E se eu vou para a rede Narrowband IoT, eu subo para 85% do território coberto, que é muita coisa, assim, é absurda o alcance dessa rede Narrowband, né? Em termos de conectividade, basicamente o que a gente falou aqui agora é que a gente tem soluções, obviamente, para qualquer tipo de demanda, tá? Aqui, inclusive, eu trouxe um artigo que a gente fez, inclusive, a introdução do 5G.
no estado de Goiás, aí na cidade de Rio Verde. Então, mostra assim que a gente tem solução para qualquer tipo de demanda. A gente tem parcerias com empresas aceleradoras, né? Então, aqui a gente é um dos fundadores aqui do setor de agro da Plug and Play, que é uma aceleradora mundial, né? Presente em diversos locais do mundo, aí, nos principais centros de desenvolvimento, Israel, Alemanha, Estados Unidos, China, etc. Então, a gente pode trazer aqui, traz tecnologias de qualquer parte do planeta para trazer para o Brasil, provar no Brasil, ver se é aderente, etc. Uma delas, por exemplo, é a própria Aerable. A Aerable é esse disquinho voador que vocês estão vendo aqui, que é muito mais do que uma estação agrometeorológica. Ela pode medir a NDVI das plantas, evapotranspiração, eu consigo medir precipitação, né, chuva, pluviometria, usando algoritmos de áudio. Então, são dispositivos que podem ficar lá no campo, que não vão sofrer entupimento por poeira, por qualquer outra, por insetos, etc., que venham a permanecer ali num dispositivo tradicional. Um ponto importante é que o dispositivo já está preparado com essa rede de baixo consumo e de alta amplitude de sensibilidade. Além disso, a Claro também pensa nas pessoas, obviamente, né? Então, se você pensar hoje nos serviços de telemedicina, a gente tem parceria hoje com o Einstein, né, que é uma referência nacional, aí, talvez até mundial, para diversas doenças, né, de tratamentos complexos. E hoje a gente tem o cliente da Claro, por exemplo, no campo, por exemplo, dentro do lado da fazenda, pode usar o serviço de telemedicina que hoje é prestado em parceria com o Einstein, né, chamado Einstein Connect. Outro ponto aqui, obviamente, é treinamento dessas pessoas e manter essas pessoas com um nível igual ou melhor do que elas teriam até nos centros urbanos com relação à educação. Além disso, queria falar e terminar aqui com uma parceria, uma iniciativa que a gente começou com a John Deere no final do ano passado. Então, a gente já tem, obviamente, com toda a implementação dessa rede CAT-M em todo o Brasil, a gente já tem mais de 85 milhões de hectares conectados, onde a gente não cobra, de novo, nenhum investimento, né? Não existe, a gente coloca aqui como CAPEX zero, né? Não existe nenhum valor cobrado pela Claro, somente um valor mensal para manter esse sistema funcionando, que também, obviamente, tem um atendimento dedicado para os clientes do Campo Conectado, que é o nome dessa iniciativa. Aqui estão meus dados pessoais, meu e-mail, telefone, se quiserem entrar em contato comigo, será um prazer aí atender a todos, tá? E eu agradeço aí ao Agrotic por abrir essa oportunidade aqui para levar toda essa informação para vocês.